A transferência, pessoal. Transferência de bens entre órgãos públicos refere-se ao processo pelo qual um ente público, como a União, Estados e municípios, cede ou transfere bens, móveis ou imóveis, a outro ente da administração pública, né? Isso visa o quê? Otimizar os recursos, né? Às vezes você não tem recurso e está lá ocioso, né? Não é nem servível, está ocioso, pode ser transferido, desde que devidamente justificado, passando o processo todo de avaliação e tudo mais, pode ser transferido a outro órgão, né? Visa otimizar recursos, está aqui a palavra, né? Permitindo que os órgãos utilizem melhor o patrimônio disponível, né? Promovendo a eficiência e a colaboração entre as esferas da administração pública, né? A lei também, 14.133, a nova lei de licitação, e a antiga, eu falo sempre da nova, mas a 866 também era bem robusta, ela já prevê as normas e procedimentos para que isso aconteça. Tá? Ainda, em transferência, nós vamos falar das modalidades de transferência, que é a doação, comodato, permuta. Tá? Então, por exemplo, na questão da doação, tá? É o ato pelo qual o órgão público cede um bem para o outro, sem qualquer contraprestação. Tá? Geralmente são bens inservíveis, que a gente estava falando, ou que não atendem mais às necessidades do órgão doador. Ele poderia ter colocado lá, ao invés de inservível, foi feita a doação, né? O senhor falou? Ele poderia ter colocado um bem ocioso. Está lá, um carro zero, mas não tem uso, justificativa, né? E aí teria feito também. Pois é. Pois é. Só que poderia ter justificado a necessidade do outro ente. Isso. A maior necessidade, a falta Isso. de recursos para comprar no momento. Também. E a disponibilidade do bem que poderia ser suprido por outro. Mas aí colocou a palavra inservível. Inservível. E ele poderia ter colocado a palavra, em vez de inservível, ou que não atendem, ocioso. A palavra ocioso já mudaria todo o cenário, mudaria todo o contexto. Olha, aqui a gente está usando pouco ou não está utilizando, e ali precisa e eles não têm. Porque ele tinha que ter a necessidade do outro órgão, né? Exato. Ele também não era ocioso, não. Entendi. Ele tinha menos utilidade. Entendi. Do que fazia a necessidade do outro órgão. Então teria que justificar que pela necessidade maior, né, do outro órgão. Exato. Aí também poderia ser feito um comodato, né? Ou seja, a cessão gratuita, tá? Onde o bem deve depois ser devolvido ao local no prazo acordado. Vamos ceder aí para a prefeitura por 2 anos, né? Geralmente se faz com imóvel, né? Mas pode também ser feito comodato de um veículo, né? Lógico que às vezes depois volta inservível, né? Mas desde que seja respeitado as leis ali, o procedimento, né? Como tem que ser devolvido, quem que cuida da manutenção, tudo definido ali, bem definido, também daria para ter feito um comodato. Na permuta também, aí a permuta já é troca, né? Tem que existir uma troca. A troca de bens entre os órgãos, onde cada parte entrega um bem para o outro, né? Então, no caso de um veículo, teria que ter uma troca. Geralmente acontece com imóveis, né? Os procedimentos, sempre, gente, nós vamos falar da avaliação, ó, sempre da avaliação. Tem que ter avaliação ali, tá? Não dá para não ter avaliação. Independente do valor, tem que existir avaliação. Bens a serem transferidos devem ser avaliados para determinar o seu valor, né? Até para sair do patrimônio, né, de um órgão ente para entrar no outro. Tem que ter avaliação. A justificativa, que é o que a gente estava falando, né? É necessário apresentar uma justificativa para a transferência, sempre explicando a necessidade e o interesse público. Caberia aí, nesse exemplo que o senhor deu. Tá? A formalização também, foi feita a formalização, mas infelizmente de forma incorreta lá, inservível, né? A transferência deve ser formalizada por meio de um instrumento legal como um contrato ou termo de doação. Sempre, né? Tem outros exemplos. As responsabilidades da transferência, né? Então, na questão da gestão, os órgãos envolvidos são sempre responsáveis pela adequada gestão dos bens, sejam eles quais forem, transferido, incluindo a manutenção, que eu tinha falado ali, a utilização conforme a finalidade pública, sempre para finalidade pública, né? Não dá para usar também para fins particulares, tá? Prestação de contas é importante.
É necessário prestar conta sobre o uso dos bens recebidos, garantindo a transparência e a legalidade das ações. E existem as exceções, tá, gente? Algumas transferências, como aquelas que envolvem bens considerados patrimônio histórico ou cultural, aí sim, podem exigir procedimentos adicionais, como autorizações específicas, ou de uma assembleia, né, numa câmara, ou consulta pública, aí depende de cada bem, né? Nesse caso de patrimônio histórico ou cultural, também não sei se vocês já participaram de alguma, é mais complexo, é bem complexo, né? Ele tem uma série de questões ali que tem que ser observado. Tá? Na questão, gente, da permuta, né, é um ato administrativo pelo qual 2 ou mais órgãos, pode ser mais órgãos, trocam bens entre si, sem a necessidade de pagamento em dinheiro. Também visa a otimização dos recursos públicos, tá? Cada parte entrega um bem em troca de outro. Tudo avaliado, regularizado, com termo, com contrato, tudo mais. Sempre, tá? É uma ferramenta importante para a gestão eficiente do patrimônio público, tá? Promovendo a troca de ativos, que melhor atenda às necessidades administrativas. Também tem que ser dado baixa de um órgão, entrada no outro, o patrimônio tem que estar sempre atualizado. Nós vamos falar bastante também dessa questão, tá? Aí na notinha eu sempre falo também, a lei de licitação também faz rege essa questão da permuta, né, dos patrimônios entre os órgãos e entidades. Sempre respeitando lei, normas, autarquia também, às vezes tem umas normas um pouco diferentes, né? Não sei se lá no caso do senhor é alguma coisa diferente, mas para algum, às vezes tem, tá? Então tem que ser respeitado. Tá? A fabricação, tá, pessoal? Bens fabricados internamente. Alguns exemplos: mobiliário, material de escritório, tá? Veículos adaptados. Veículo às vezes de bombeiro, essas coisas, às vezes tem órgãos internos. Aqui eu trago um exemplo, tá? De material didático, tá? Em gráfica pública para as escolas. Norma brasileira de contabilidade, né? Norma técnica, tá? Então, por exemplo, o que é sempre importante? Planejamento e a gestão de recursos, ou seja, orçamento para tudo, né, na vida pública, né, e a justificativa, começa por aí, tá? Depois, nós temos que especificar a qualidade dos materiais. Não é porque vai ser feito um material escolar em gráfica pública que não tem que ter especificação. Tem que estar pertinente e compatível com o que o mercado está usando, tá? Isso sempre destacando o conteúdo e acessibilidade, o processo de produção, sempre de forma transparente, se vai ou não ter parceria, pode ter parceria. Existem gráficas públicas em municípios maiores, né? Nos municípios de vocês ou na autarquia, eu acho que não tem nenhuma gráfica pública lá, né? Às vezes mais é a nível estadual, tá? E a documentação e a prestação de contas. Sempre tem que ter prestação de contas, né? Além da documentação. Então, a inclusão dos custos de fabricação e incorporação no patrimônio. Não é porque foi feito na gráfica pública, né? Tem que incorporar, aí quem é de contabilidade sabe, né? Tem que incorporar no patrimônio público, né? E tem que estar com a prestação de contas em dia. Não pode estar irregular. Tá? Aí tem uma notinha aqui, que é a norma brasileira de contabilidade e o manual de contabilidade também. Principalmente a norma de contabilidade, né? A NBTC 16 aqui. Ela estabelece as diretrizes para a fabricação de material didático. Ela é específica de material didático.